Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos nos aproximando da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, no texto santo, nós vemos um dos encontros mais duros, mais apaixonados, e um dos encontros aqui mais cruéis da vida de nosso Senhor. O encontro de Judas e de Cristo antes da traição. O encontro do amigo que trai. O encontro do amigo que é traído. O traidor que é vaso de eleição. O traidor que foi escolhido por Jesus, o traidor que foi que Jesus amou com um amor de predileção. Se vocês param para pensar, os pecadores que nós somos, traímos nosso Senhor, sim, e também nós somos escolhidos para sermos amigos dele. Lembrem que na última ceia, nosso Senhor vai dizer: olha, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. São os amigos que traem e que machucam tanto e que nos ferem tanto. Se vocês olham bem o texto santo do Evangelho, vocês vejam que esse Judas aqui é um dos 12 apóstolos. Alguém que foi escolhido por Cristo. Em meio a tantos ali, nosso Senhor escolheu 12. E entre os 12 escolheu Judas. Para ser seu amigo de primeira hora. Para ser uma testemunha ocular dos milagres, das bênçãos, das palavras que nosso Senhor proferiu. Para ser uma testemunha viva, eloquente, da presença de Deus em meio aos homens. Mas aquele homem ali, totalmente inquieto, de coração falso, e que não amava o seu amigo, ali já estava tramando, e em muitos momentos deveria ele ser tentado, e foi permitindo a tentação, porque ser tentado não é pecado, não. Nosso Senhor foi tentado, e por isso não teve pecado, de jeito nenhum. A tentação não é pecado. O pecado é a gente conceber a tentação e ficar arquitetando e ficar com artimanhas, querendo pecar de modo que ninguém possa ver, em uma atitude farisaica. Judas, ele age assim. Ele começa a roubar, não era fiscalizado, ele começa a roubar. E roubando ali, ele começa a questionar o reino de Deus. E começa a querer dar o norte das situações. Lembrem do evangelho de ontem, não seria melhor pegar esse perfume de nardo puro, caríssimo, e vendê-lo, para que, obtendo recursos, a gente possa dar aos pobres? Sempre essa desculpa. E nosso Senhor, ali com tanta sabedoria, vai dizer: olha, pobres sempre o tereis, mas eu nem sempre estarei aqui convosco fisicamente. Ela está fazendo isso em vista da minha sepultura. E nosso Senhor sabe aqui que vai ser traído por alguém que ele amava.
E como dói a traição quando é de alguém que a gente tem em alta conta. E como dói a traição de alguém que a gente nunca esperava, de alguém que a gente se dedicou, de alguém que a gente de verdade amou. E nosso Senhor aqui passa por essa experiência. Olha, um de vós vai me entregar, um de vós vai pecar contra mim. Em meio a vocês existe um que tem um coração altivo, que tem um coração falseador. E cria um pânico ali em meio aos apóstolos. Eles queriam saber quem era, quem vai ser o traidor. Minha gente, aqui é claro, é um só, Judas. Mas o traidor de Cristo é todo aquele que é batizado e que leva uma vida de pecado e que não luta para estar vivendo na proximidade com Deus. A traição para nós é o pecado cometido. E não existe traição maior para nosso Senhor do que se não pecar. Por quê? Porque o pecado nos afasta dele. Porque o pecado simplesmente nos rouba totalmente dele. Só que aquele a quem Jesus amava, o predileto, que é João, que escreve o próprio texto. João está ali com a sua cabeça reclinada no peito de nosso Senhor. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. E Simão Pedro diz assim: pergunta quem é. Porque muitas vezes as confidências vêm de coração a coração. A gente pergunta, a gente confia em quem a gente ama. E João aqui sabia que se perguntasse, nosso Senhor responderia, e Pedro também sabia, porque em João existia honestidade, porque em João existia um grande amor, porque João, de um modo escrachado, escancarado, demonstrava um amor apaixonado por Jesus. E como é bom a gente encontrar assim pessoas leais, fiéis, como João a nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom. E o amigo, quando conhece a fraqueza do amigo, vai sempre ajudá-lo, mas nunca vai se comportar como juiz. Mas vai sempre ajudar. Por quê? Porque sabe que ali existe, de verdade, amor. E João aqui não tinha medo de perguntar ao seu amigo: Senhor, quem é? E Jesus não vai dizer a ele nome, mas vai dizer: olha, eu vou distribuir o pão a todo mundo. E a um eu vou distribuir o pão embebido no molho. É esse o traidor. E se alguém ali escutou, estavam todos sentados a uma mesa, ficaram esperando que Jesus pega o pedaço de pão, molha no molho e entrega a Judas. Entrega a Judas, e é interessante porque o texto santo nos traz uma palavra aqui muito enigmática. É como se Deus permitisse, E João diz assim: depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Ou seja, Judas agora decidiu levar a termo as tentações que vinha tendo. Ele agora concebeu entregar. Ele estava sendo tentado. Agora ele decide
Porque, observem bem, o pecado sempre é uma decisão errada que nós tomamos. Sempre que a gente vai pecar, a gente decide pecar. O pecado não é um movimento involuntário da vontade, não. O pecado é um movimento voluntário da vontade. Eu tenho que conceber, eu tenho que querer. Pode ser que eu seja fraco, é outra coisa. Mas todas as vezes que eu peco, eu escolhi pecar. Eu decidi pecar. Eu não decidi ser de Deus, mas decidi me afastar dele. E Judas sai, e nosso Senhor agora aqui reza. Olha, aqui agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Só que agora João aqui entrega uma coisa. Jesus nunca fala filhinhos. Eu gosto muito aqui desse erro de João aqui. João escreve como se fosse ele quem estivesse falando. Se vocês pegam as cartas de João, vocês vão ver que é a forma de João escrever. É João quem fala filhinhos. Jesus sempre fala, em verdade vos digo. E João aqui coloca as palavras de Jesus na sua boca e redige: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, mas logo não estareis mais. Mas para onde eu vou, vós não podeis ir. Só que agora entra mais uma intervenção de alguém amado, querido, escolhido por Deus, que é a figura de Pedro. Aquele Pedro que tinha o dom de liderança. Porque, minha gente, quando Deus nos dá o dom da liderança dentro da igreja, esse dom deve ser sempre para a edificação do reino de Deus. Sempre para edificar o reino de Deus, nunca para dividir. De vez em quando a gente encontra uma liderança aqui ou acolá, que ao invés de juntar o rebanho de nosso Senhor, tende a querer dividir, dispersar as ovelhas do aprisco de Cristo. Não. A liderança na igreja, o líder na igreja, é aquele que tem que entender que tem como objetivo colocar o seu dom à disposição do reino de Deus e fazer o reino de Deus ser edificado a partir do dom recebido de liderar, tomando parte no munus do pastor Jesus Cristo. Todo dom de liderança na igreja deve ser para o bem. Por quê? Porque toma parte no munus do pastor Jesus Cristo. E aí Pedro diz: Senhor, para onde vais? Senhor, qual é o teu caminho? E Jesus diz: olha, para onde eu vou, você não pode ir agora, mas mais tarde você vai. E Pedro diz: eu não posso agora, eu vou dar minha vida por ti. E aí vem o peso, por quê? Porque Jesus questiona: você vai dar a vida por mim? O galo não cantará antes que tu tenhas me negado, Pedro. Minha gente, olha, esse ímpeto aqui que nós temos, muitas vezes a gente serve a Deus, e a gente quer fazer tudo, e a gente quer ser santo logo. Seria tão bom se fosse assim. Só que entre o início da nossa conversão e o término da nossa jornada na terra, nós temos um longo caminho a trilhar. E é justamente nesse longo caminho que nós temos que permanecermos em Deus. O serviço a Deus é como um casamento na igreja.
na saúde ou na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida. Tem gente que começa com entusiasmo, mas na hora que é cobrado, na hora que é corrigido, na hora que vem a aridez, tende a fraquejar. Na hora que aparecem coisas que parecem mais apetecíveis, a pessoa é tentada a deixar o reino de Deus em segundo lugar. E aqui, de verdade, é o início do fim. Nós temos esse ímpeto aqui. Senhor, eu vou dar a minha vida por Ti. Sim, nós desejamos isso. Mas esse dar a vida por Cristo, minha gente, deve ser traduzido nas opções, ou melhor, nas escolhas que nós fazemos todos os dias, diante das diversas opções que se nos apresentam. Como é que eu dou a vida por Cristo? Não é só morrendo como os mártires que derramaram o sangue, não. Eu dou a minha vida por Cristo também quando eu vivo um martírio branco. O meu coração chora por ter escolhido Cristo em pretérito a algo que eu até queria. E me alegra tanto o coração quando eu vejo alguém lutando para crescer na amizade com Cristo, correndo das ocasiões de pecado. Eu vejo com muita esperança, uma honestidade muito grande, quando a gente vê as pessoas que fazem um propósito de mudança, de conversão, e correm das situações. Olha, padre, eu decidi fazer isso, senão eu não conseguia. Sim, e o caminho é esse, isso é santo, isso é agradabilíssimo aos olhos de nosso Senhor. E quando a gente renuncia, dói. E quando a gente renuncia, nos faz sofrer. Mas a renúncia a algo que nos afasta de Deus nos dará uma grande recompensa. Renunciar em nome de Cristo nos traz recompensa. E você? O que é que vem renunciando em nome de Jesus? O que é que você vem renunciando em nome de Cristo? Renuncie, porque isso agrada a Deus. Escolha Cristo todos os dias da vida, para que possa de verdade um dia alcançar o céu. Vamos pedir a bem-aventurada Virgem, Senhora das Dores, que no seu coração escolheu o caminho da cruz também, que no seu coração escolheu o caminho duro, árduo, difícil de servir a Deus. Vamos pedir para que ela nos ajude, para que nós possamos, em meio à nossa simplicidade, escolhermos a Deus todos os dias da nossa vida, escolhermos o Senhor todos os dias do nosso viver. Que o Senhor, o bom Deus, assim escute os rogos de Maria, nossa mãe, nossa amiga, e nos faça todos os dias escolhermos a Cristo para alcançarmos os céus. Avante, católicos, ânimo, coragem. Estamos iniciando ainda a Semana Santa e ainda temos tanta coisa para viver e tanto para escutar a palavra de nosso Senhor e tanto a receber no nosso coração a presença do Senhor, o bom Deus. Fiquemos de pé e vamos juntos a levar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces.